Opa, estão me enxergando bem aí? Estão me ouvindo bem? Sim, tudo perfeito. Estou enquadrado na imagem aí, certinho? Tá. Subi a câmera um pouquinho. Subiu o quê? Isso. Subi? Sobe a câmera um pouquinho. Aí, Isso. um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Falando Aí. em enquadramento, aí agora tá bom. Né, eu pergunto, sabe, porque a Alessandra pegou uma pegadinha em mim ano passado. Sei. Nós fizemos uma gravação com os alunos lá para a EPA, né? E aí entramos na sala e o notebook me fez uma pegadinha, porque eu estava me vendo enquadrado. E aí Sei. fizemos a conversa, gravamos tá até no YouTube da ETEC lá o diálogo, mas quando eu fui assistir a gravação, só aparecia a minha boca. Tá vendo? Esse eu não tinha visto, porque estava complicado para mim também. Eu estava nervosa de gravar e aparecer no YouTube, eu confesso. Eu não tinha visto. E tinha dado problema até na minha câmera também. É tudo novo pra gente, né? E ficou só. Aí quando eu fui assistir a gravação para postar, só tinha a Alessandra, todo mundo enquadradinho, e eu só minha boca, igual eu tô me vendo enquadrado, e aí eu não vi que tava com esse probleminha. Aí lá, quem entrar no canal DTEC e for assistir, vai ver que tem uma foto minha, né? Eu cortei no vídeo a minha imagem e deixei minha foto. Achei melhor do que ficar vendo só minha boca se mexendo lá. As coisas, né, que a gente passa nesse período de pandemia. Faz parte, a gente vai aprendendo. Então, posso falar com a turminha já? Tá todo mundo aí já? Já. Legal. Todo Então, pessoal, no primeiro momento aí, uma boa noite a todos, né? Queria agradecer aí a presença de vocês para a gente estar conversando um pouquinho sobre o programa de estágios e aprendizes da ETEC Salles Gomes, tá? Aí, o que eu queria, né, já adiantar, não vou me demorar muito no falar, tá? Vou passar algumas informações para vocês, vou tentar ser o mais objetivo, preciso, porque é um assunto que eu acho que é de interesse da grande maioria, esse programa que a ETEC desenvolve. Fiquem à vontade ao longo da nossa conversa em perguntar, seja via chat, seja levantando a mão e perguntando, tá? Porque é sempre legal essa interação. Seria muito bom vocês sanarem qualquer dúvida que surgir, porque às vezes como eu vou falando com todas as turmas, tem turma que eu passo uma informação, acaba me fugindo de falar para outra, então ficou com dúvida, pode perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. O meu nome é Jefferson, como a Alessandra já adiantou. Eu sou assessor de relações institucionais da ETEC Salles Gomes. Meu cargo na ETEC, né, eu sou assessor da diretora, só que o foco principal meu ali de atuação é na conversa direta com o mercado de trabalho. Então, todo dia, né, praticamente ali o máximo de período que eu consigo, eu direciono a estar conversando com empresas, seja, né, dos mais diversos setores ali, tá? Então, como a gente tem uma gama muito grande de cursos, a gente tenta atender todos os alunos, então a gente conversa com metalúrgica, construtora, mercado, empresa de informática e afins, todas, né? O mercado de trabalho de uma forma completa para encontrar vagas para vocês, alunos, tá? Então, enquanto alunos, através desse programa que eu vou falar hoje, de estágio de aprendizes, e depois também te dar um suporte para o aluno que precise ali ingressar no mercado de trabalho no período posterior. Só eu acho que eu estou um pouquinho aberto aí. Quem será que é, Alessandro? Eu não consigo ver. Eu não. Aí, acho que. Peraí, Jefferson. Eu acho que agora fechou. Então, tá bom. E aí, às vezes a pessoa esquece, né? E tem um perigo de sair um áudio indesejado, né? Então, vamos lá. O programa de estágios e aprendizes da ETEC, eu já vou adiantar para vocês que o estágio em si, ele não é obrigatório vocês fazerem, tá? Então, acho que isso é interessante já destacar para vocês desvincularem quando eu falar estágio, pensar em questão de disciplina, em mais uma atividade a se fazer para se formar. O estágio não é obrigatório mais, ele deixou de ser, ele foi obrigatório há muitos anos atrás, tá? E aí, por não ser obrigatório, né, ele passou um certo período ali na ETEC, né, vamos dizer, não vou colocar como esquecido, mas ele não tinha ali uma atenção, talvez, que ele merecesse
tá? Vamos colocar nesse sentido. E a ETEC, de uns anos para cá, ela passou a desenvolver um programa, que é esse que eu estou passando para vocês, no intuito de fomentar esse interesse no aluno em fazer estágio e na empresa em contratar. Por que a gente teve essa movimentação? Porque passou a entender que essa prática de estágio, ela seria muito importante para vocês, quanto alunos, importante quanto a crescimento, seja pessoal ou profissional, porque você, aluno, teria ali uma oportunidade de entrar numa construtora, numa empresa qualquer ali relacionada à área de vocês, e com isso alinhar os estudos na ETEC com as práticas profissionais, tornando-se ali um profissional melhor, e também pensando que o estágio de uns anos para cá, ele começou a tornar-se um alvo do mercado. Uma grande parte de empresas pararam de procurar ou pararam de colocar vagas em postos de atendimento ao trabalhador, em divulgações gerais, e começaram a procurar escolas. Principalmente a ETEC, ela teve uma procura muito grande de empresas querendo quem? Querendo contratar pessoas através do estágio, tirando um pouquinho ali aquela ideia, aquela ação de contratar, por exemplo, uma pessoa temporária, investir em alguém que está no mercado de trabalho, e aí começaram a procurar estudantes para fazer essa atuação, que seria alguém que está disposto no mercado de trabalho, está se profissionalizando, e essa prática passou a ser benéfica ali para ambos, tá? Então, a ETEC, ela tem, já adianto a vocês, então, alunos da ETEC desde o primeiro semestre, eles já podem começar a procurar, tá? Mas e a pandemia? A pandemia é uma complexidade que estamos vivenciando, mesmo com ela rodando, sim, as pessoas podem procurar entrar no mercado de trabalho através do estágio, tá? A prática ainda, ela foi bloqueada no começo da pandemia, depois ela liberou, então hoje a gente tem estagiários atuando aí nas mais diversas empresas e fica aberto para vocês poderem fazer o estágio, tá? O programa, basicamente, ele funciona e dessa maneira ele vem dando certo, tá? Até em 2020 ele tornou-se ali uma das referências do Centro Paula Souza na sua execução. Ele funciona da seguinte maneira: hoje nós temos uma central de estágios rodando, tá? Se vocês acessarem, depois eu posso colocar no chat aqui. O Alessandra me ajuda lá, se ela tiver o chat aberto, o meu não está aparecendo aqui, também não manjo. Que aqui só tinha um aluno, Jefferson, falando que ele estava em sala errada, só. Tá, né? não, Mas daí eu já respondi, tá tranquilo. Legal. Eu digo Mas se tiver pergunta aqui, pode deixar que eu te aviso. Você vai me cortando aí. Se você quiser colocar no chat, por favor, não sei se já devem ter esse acesso, né? No site da ETEC, o etecsalesgomes.com.br, lá no canto superior direito, ele tem um ícone lá chamado Central de Estágios. Coloque, por favor. Essa central, ela é ali o nosso foco principal, nosso ponto de encontro para essa convergência do mercado que eu passei para vocês, tá? Então, quem acessar lá hoje a central, é muito simples de fazer o cadastro, você vai fazer o seu cadastro com seus dados pessoais, tem que ter o acesso ali do @ETEC e obrigatoriamente colocar seu currículo. Feito isso, dados pessoais, que curso você faz e seu currículo, você vai acessar a central. Essa central, quase todas as vagas, tá? Não todas, mas grande parte, elas são lançadas lá. E aí, você pode ir verificando as vagas e se tiver alguma de seu interesse, você se cadastra e aí o seu currículo é enviado diretamente para a empresa, tá? Com essa indicação da ETEC. Nós fazemos ali um trabalho que uma agência de integração faz. E esse é um dos trabalhos, mas não é o único e talvez o mais importante seria o que eu vou falar para vocês, que seria o que envolve diretamente vocês, tá? E por isso que é importante eu fomentar esse desejo em fazer essa atividade. O estágio não é obrigatório, tá? Então não fiquem nervosos quanto a tenho que fazer e pensem em, se eu fizer, será bom para mim. Nesse intuito, o mercado ele é muito grande, ele é muito complexo, e aí nós temos ali diversas empresas, tá? Das mais, enfim, diversas aí que nós temos no mercado, e a gente coloca que, por ser o estágio voltado ao mercado de trabalho,
tá? Você vai ter uma remuneração, quem fizer estágio vai receber por isso, não pode ser estágio sem remuneração, então isso é importante também. A gente tem remuneração das mais diversas ali, estagiário que recebe bolsa de 400, 600, 1.000, depende muito da vaga que surgir, tá? E aí, por ser mercado, então o povo busca. E a gente coloca essa importância de que o estágio, o aluno busca as oportunidades, fique atento ao mercado, e a ETEC sempre se colocando ali como uma intermediadora, alguém que pode reforçar. Ah, eu passei numa construtora X e eu vi uma vaga lá, como é que eu faço? Né? Eu levei meu currículo, o rapaz gostou, busca a ETEC para dar um suporte, um apoio nessa questão para a gente, né, ajudar vocês a ingressar nessa vaga. Tá? Ah, eu vi uma vaga no mercado lá, dizia o estágio, né, enfim, pedia lá uma formação, ensino superior, vou chutar aqui, mas é caso que a gente consegue intermediar assim, tá? Ah, eu vi lá uma vaga, pedia, né, que eu fizesse ensino superior em administração, para estar, sei lá, eu. Né? Jefferson, eu posso tentar participar? Pode, conseguir o contato da empresa, a gente conversar, explicar. A gente tem muitos casos de alunos, tá, que conseguem achar as vagas. A gente tem hoje ali uma média geral de 100, 120 alunos estagiando dos mais diversos cursos, alunos em grande parte que eles encontraram as vagas, que eles disputaram lá vagas, às vezes a vaga já estava disposta de aluno da ETEC, ou uma vaga que surgia, né, é mercado de trabalho, então às vezes surgiu uma vaga lá que ele viu, a gente tem aluno na Hiperfor, lá, que a vaga era para engenheiro mecânico, isso não é exagero, isso é fato que aconteceu, e um aluno técnico em mecânica se candidatou à vaga, conseguiu um emprego e estava na Hiperfor estagiando. Deve ter sido efetivado agora, parece, no final do ano, se eu não me engano. Mas, assim, tem N casos. Então, depende muito do interesse de vocês em querer fazer. Eu vou passando aqui os passos, tá? Então, cadastro na central de estágios, coloca o currículo, espera ali umas 24 horas, mais ou menos, você tem uma liberação do acesso. Surgiu vaga lá, se cadastra. Essa é uma forma. Só é liberado acesso com o currículo, então tem que anexar o currículo obrigatoriamente. Dúvidas lá na central, o que você encontra lá, além do cadastro dessas vagas? Você encontra formas que você pode montar um currículo, um modelo pronto lá para ajudar vocês. Vocês encontram o meu contato, com documentações de estágio para auxiliar, mas aí eu digo assim, é uma preocupação posterior. Depois que encontra a vaga, a gente dá o suporte em como que faz as documentações, mas o foco principal é entender que a ETEC tem esse programa para ajudar vocês nesse início de curso, nesse sentido, tá? Lá tem meu contato, se tiver dúvidas pode mandar para mim. Jefferson, Pode falar. você quer que eu compartilhe só para eles verem a carinha dessa página? Se puder fazer o favor, seria legal. Tá. Agradeço. A gente vai descendo aí e vai mostrando. Compartilha pra gente, por favor. Certo. Aqui, ó. Tá conseguindo visualizar? Sim, sim. Aí, ó, essa é a carinha. A central, ela era um objetivo do programa de estágios e acabou tornando-se uma realidade ali mediante a pandemia, que a gente perdeu a proximidade com vocês. A gente tinha um mural na escola que a gente colocava as vagas, eu ia nas salas e etc e tal. Então, como a gente perdeu essa proximidade, aí a central faz esse papel. E aí, dentro da central, você vai ter a parte de, né, moral, documentação, contato e login. É bem simples de trabalhar. No cadastro, você vai colocar ali os seus dados, né, pessoais, como disse. E se quiser ir descendo nessa telinha, a ideia vai descendo para nós aí. É que tá dando probleminha aqui, Jefferson. Peraí. De compartilhamento. Espera só um minuto que eu vou ver se eu consigo corrigir esse probleminha. Claro. Ó, agora todo mundo tá visualizando? Sim. Tá dando? Perfeito. Tá. Então, no cadastro lá, no cadastro informações objetivas, simples, tá? Dados pessoais e colocar uma senhazinha lá. O e-mail tem que ser institucional para acesso. E aí você coloca o seu currículo e faz o cadastro. O cadastro é para você conseguir acessar se candidatar à vaga, porque assim, você se cadastrou,
vai estar lá, e seu currículo está lá. Quando eu recebo uma vaga, ó, tem uma vaga para edificações, eu vou colocar no mural, vou colocar a vaga aí, mas não é porque você está cadastrado que você candidatou-se para a vaga. Olha lá, no mural vai ter as vagas que estão disponíveis, né? Ah, tem uma vaga que eu gostei, eu já sou cadastrado, eu vou entrar no Central e me candidato àquela vaga, tá? Por que fazer isso? Para eu não ficar pegando o currículo de vocês e mandando para qualquer vaga que surgir. Porque aí, como eu, né, sou um intermediador do mercado aí, o que eu sempre busco fazer? Quando eu mando para a empresa, ó, empresa, tem 3 candidatos para sua vaga, tem 2, tem 1, efetivamente são pessoas que querem ir. Então, eu sempre tento ajudar o RH da empresa. Se você só cadastrasse, eu digo porque eu já passei por isso aí de aluno achar que só porque se cadastrou, toda vaga que surgir ele vai ser encaminhado. Não funciona assim, porque eu preciso desse retorno de vocês, se tem interesse na vaga ou não, para eu mandar para a empresa e não ficar mandando currículos, né, ao vento lá, e a empresa liga para os alunos, o aluno fala que, não tem interesse nessa vaga, então para evitar esse processo, vocês se candidatam nas vagas. Quer descer mais um pouquinho lá, Alessandro? Dá para descer aí? Uhum. Documentação. A documentação, né, ela é explicando, é lei do estágio, o que né, regulamentação, né, formas ali mais burocráticas desse sistema que a gente ajuda depois, então relatório, vai ter que ter. É bem simples, mas tem que ter e é necessário para o funcionamento do programa, tá? Depois quem entra, eu já foco mais em explicar como é que funciona esse relatório, ali tem ficha de acompanhamento. São documentações pensando no quê? Em que o programa, eu estou falando para vocês, prometendo não, falando para vocês que ó, o programa existe, a gente faz intermédio com a empresa, vocês entram trabalhar. Essas fichas, esses relatórios estão pensando em quê? Entrei trabalhar, entrei fazer estágio. E agora, né? Tá indo bem, a empresa está fazendo o que foi combinado, o estagiário está fazendo o que foi combinado. Então, assim, isso são buscando indicadores para que o programa sempre melhore. Então, ao final do estágio, ó, Alessandra, a gente teve um aluno de edificações, 2 alunos, aconteceu esses problemas, esses pontos positivos e como que a gente poderia melhorar ele posteriormente, tá? Descendo mais um pouquinho, aí tem pesquisa de avaliação de empresa, aí vai ter o meu contato, o horário de trabalho que está lá está furado, hoje em dia a gente é igual o extra, é 24 horas, tá? Então o trabalho, esse horário físico na ETEC já se perdeu. Nós temos aí na central, tô brincando, tá, né? 24 horas não, gente, pelo amor de Deus. Eu respondo, infelizmente eu acabo respondendo de sábado, de domingo, mas eu tento não responder quando tá muito fora da hora, mas eu respondo, gente. Eu tenho toque, né? Então quando eu vejo meu celular com uma mensagem não lida, eu não consigo esperar essa mensagem até o horário profissional, a gente acaba respondendo antes, faz parte. Desce um pouquinho para nós, Luciano, por favor, dá para descer um pouquinho? Uhum. Veio até aqui, Jefferson. Tem, tá, é que eu não estou vendo ainda onde foi, mas tem aí apareceu as agências de integração? Ó, tem o contato, telefone, o e-mail, endereço. Para cima, eu não estou vendo ainda na tela, mas apareceu alguma coisa sobre agências de integração? Você chegou nessa parte? Já tinha mostrado antes. Tá, é que eu não vi aqui. Aqui, ó, a agência de integração. Tá. Então Ela tem vocês têm com a Nube, com a Agiliza, Companhia de Estágios PPM, sim. CIE. Apareceu para mim aqui. Agora apareceu? Apareceu. Então, aí, só para explicar o que seriam essas agências, tá? Esse serviço que a ETEC faz, ele seria basicamente o serviço que essas agências fazem, tá? As empresas têm uma vantagem, vamos dizer, comercial, de fazer contato direto conosco, porque nós não cobramos por esse trabalho que nós fazemos, tá? Então, a empresa não tem custo nenhum em todo esse suporte que a ETEC dá para essa forma de contratação. As agências, o que para vocês não muda nada, tá? Vocês podem se cadastrar em todas elas. Então, essas agências com link direto têm o curso de vocês. Nube e CIE, por exemplo, são as 2 maiores do país. A Nube em âmbito, né, da rede privada e o CIE no âmbito público. Então, Super Estágios e Agilize e as outras aí,
E tem mais ainda, se você entrar na internet e colocar agência de integração, praticamente todas nós temos parcerias, então o curso de vocês vai estar lá e vocês podem se cadastrar. Novamente, para vocês não muda nada. Então, eles também têm muitas vagas, o CIE tem vaga em quase todos os órgãos públicos aí da região inteira, prefeituras contratam via CIE, Ministério Público, Fórum, o ICAE, por exemplo, tinha parceria com a Prefeitura de Boituva, eu acho que ainda deve ter, a Smart é na região de Tapetininga, a NUB tem no país inteiro, a Superestágios, ela tem uma filial em Boituva, mas ela tem um monte de vaga também. Tá? Então, assim, vocês podem se cadastrar e é mais uma forma, seria a terceira forma de vocês procurarem essas vagas. Direto conosco pela central, diretamente no mercado, procurando, falando com construtoras, falando com construtores, tá? E através das agências, tá? Então, são os 3 processos principais para você buscar essa vaga. Aí, se você encontrar via agência, a agência vai informar a ETEC vai assinar o seu estágio e você vai poder fazer essa prática, certo? Então, a central é essa, façam seus cadastros lá, quem tiver interesse. Eu acho que, novamente, é muito interessante para quem puder fazer. Tá? Eu foquei em estágio, mas também nós temos o programa Aprendiz, que ele é a mesma regra, tá? Tanto é que sou eu que cuido também. Acontece que muda só quando a vaga surge. Então, por exemplo, o aprendiz, ele é uma obrigação legal das empresas maiores, tá? Então, Santista, BRF, Yazaki, Zanqueta e tudo mais, elas têm que ter aprendizes contratados. O estágio é uma opção das empresas, seria assim, vamos pensar assim, o estágio é um direito e um benefício que as empresas teriam de poder fazer a contratação. Um escritório de contabilidade tem um contador só, ou um escritório de consultoria de administração, um escritório de engenharia, uma pessoa lá que só tem ela e o CNPJ dela trabalhando. Ela pode contratar um estagiário, tá? Ela combina uma bolsa, paga lá uma bolsa X para o estagiário para atuar e pode fazer a contratação. Um mercado, um comércio do centro, tá? No caso de vocês aí, uma empresa de topografia, uma empresa, qualquer consultoria que seja aí relacionada à área, né, civil, eles podem, todo mundo pode ter estagiário, a lei permite, tá? Acontece que muita gente ainda não sabe, tá? Então a gente tem que ser sincero que o mercado ele ainda dá para ser muito bem trabalhado pelo número de construtoras que tem, pelo número de diferentes atuações que vocês possam ter, mas pode. O aprendiz ele já é uma obrigação legal, então as empresas já sabem que tem que contratar. A gente tinha aprendiz de edificações, por exemplo, com a Santista, que é uma parceria, mas aí a Santista agora está contratando de uma outra instituição. Então pode ter aprendiz, a gente tem aprendiz na BRF, de edificações no momento não, mas tem aprendiz lá em várias áreas. A gente tem, Jefferson, um aluno concluinte de edificações que está lá como técnico de edificações, o aluno chamado Tiago. O Tiago está lá? Ele está lá na BRF, como técnico de edificações. E assim. O da Santista também era, né? O Santista também era um formado nosso até pouco tempo atrás, aí o Leandro. Ele até estudou comigo também na minha turma lá de 2009. Esse daí que eu não tinha falado esse detalhe para eles, Jefferson, que você é o nosso ex-aluno, né? Então eu acho que foi mais da Veri, né, do que o meu, mas é um do curso de edificações também. Eu dei trabalho para a Veridiana em algumas turmas diferentes, fui aluno da Veridiana. Excelente aluno. Muito bem. É isso mesmo, Veridiana. Aí, então, eu sou formado em edificações, eu tenho um carinho muito grande pelo curso, sei o quanto ele é muito importante, será muito importante para vocês, o quanto o curso, apesar de hoje não estar, não atuar na área, depois que eu me formei, acabei migrando para a área de gestão e, enfim, acabei saindo um pouquinho da área, mas eu sempre falo e faço questão de frisar aí a importância que o curso tem e que me ajudou, inclusive, nas minhas áreas de formação. Até lembro muito bem que na faculdade, na aula de gestão de projetos, eu tive uma
um destaque muito grande na faculdade pela facilidade de entender. Acho que eu nunca contei isso para a Veridiana nem para a Alessandra, mas a minha facilidade de entender cronogramas, né, que no caso eu aprendi com cronograma de obras, quando eu fui colocar em prática na faculdade, nas aulas de projetos, para mim foi algo muito... Eu entendia muito fácil, porque eu já tinha esse conhecimento lá de edificações, e montar licitação também eu aprendi com, né, questões de memoriais construtivos aí com edificações. Enfim, é um curso que me ajudou muito a crescer profissionalmente. Estou muito grato sempre a esse curso. Não sabia, Jefferson, que bom. Nunca contei, a gente acaba sempre, né, vai contando tanta coisa, a gente acaba esquecendo, mas são duas verdades aí. Né, eu consegui um destaque profissional na questão de montagem de processo de licitação, graças ao conhecimento em montagem de layout, em memorial, e também na faculdade, também, quando eu cheguei lá em né, gestão de projetos, que é uma área que eu me interessei muito, me ajudou bastante. Que bom. Opa! Então, mas eu acho que vamos ver se eu não perdi a linha. Basicamente, o processo de estágios é esse, tá? A gente sempre tem um aluno ou outro, tá, fazendo estágio. Eu acho que, assim, os números de quantos alunos nós temos, ele sempre fica à mercê de quantos eu tenho interessado em fazer, tá? E o aluno realmente buscar. Eu acho que isso é muito importante para nós. Eu sei do momento em que vivemos, das complicações N que temos, mas eu acho que quem tem, né, interesse, quem puder, né, conseguir, também não quero gerar nenhum tipo de ansiedade, não precisa ser já, vocês estão se ambientalizando e é toda uma estrutura nova, então, assim, fica aberta essa ideia. Vocês podem fazer estágio até o final do curso, tá? Infelizmente, também não pode passar, então o estágio ele tem que ser feito durante o curso. Então, terminou, formou-se, já não pode mais ser estagiário, e você vai ser técnica em edificações, vai ser, né, já pode atuar profissionalmente, mas é nessa linha. Eu não sei se eu esqueci. Jefferson, tem um aluno, o Velson, ele está perguntando se apareceu algum estágio em Cesário Lange. E a gente tem alunos de Cesário Lange, a gente tem, como você já sabe, né? A gente tem várias cidades. Sim, como é de conhecimento da ETEC aí essa regionalidade, tá, dos nossos alunos, a gente sempre busca a região inteira. Então, tem empresa de Cesário, de Boituva, Iperó, e aí vai, Porangaba, há que surgir. Quando eu falei que a importância de vocês, né, ajudarem a gente em buscar esse processo, eu estou bem franco no seguinte, a gente tem lá eu trabalhando nisso, os coordenadores que me ajudam muito, e os professores também, quando, né, vem ser necessário, a gente sempre está consultando, tá? Porém, são 1.500 alunos e são milhares de empresas. Então, por isso que é importante vocês estarem atentos ao mercado e sempre fazerem a triagem. Eu tinha uma vaga que eu coloquei no começo do ano, a DB Soluções, inclusive, que estava na central, que era de Cesário Lange. Eu tenho quase certeza, se eu não estiver falando besteira, eu vou até tentar acessar aqui. Eu acho que ela saiu da central. Eles me procuraram antes de vocês ingressarem. Deixa eu ver aqui se era ela mesmo. Eu não sei se vocês conhecem, eu tenho quase minha cabeça diz de pronto atendimento aqui que a DB Soluções é de Cesário Lange. E o que acontece? Quer falar alguma coisa? Eu coloquei para eles e a gente está com um estagiário também da prefeitura daqui de Tatuí também. Já. Entendi. Daí... Legal. Desculpa falar, a DB, por exemplo, ela é de Cesário Lange, mas por que eu citei ela? Eu tive lá 2 alunos inscritos para a vaga, eu acabei mandando, não tive retorno, se deu certo ou não, mas assim, as vagas surgem. O que acontece? A gente tenta entrar em contato em Tatuí. Antes da pandemia, eu catava o carro junto com o coordenador e ia em empresas, batia em porta, ligava, mandava e-mail, né? E assim, oferecendo. A gente sabe que ainda tem muita gente que não sabe. Então, assim, eu sou de Cesário Lange, eu passei por uma construtora, eu peguei o contato, tive coragem, fui lá, me apresentei, falei, sou aluno, queria fazer estágio, enfim, Jefferson, consegui, vem atrás da gente para ele fazer a formalização.
Não, vi o contato lá, mas sei lá, não tive coragem de contatar, manda pra gente. Ó, Jéssica, essa aqui manda por e-mail lá. Essa construtora é de Cesário Lange, tá com bastante obra lá. O que acontece? Nós temos uma apresentação institucional, a gente manda, explica e tenta fazer essa abertura de vaga, tá? Então, tem as duas formas de você conseguir essas vagas na sua cidade. Inclusive, a DB Soluções, eu acabei fechando a vaga, porque ficou um bom tempo lá, um mês, 2 meses, a gente teve 2 alunos cadastrados, eu mandei os 2, só que não tive mais retorno por parte da empresa, se deu certo ou não, tá? Mas pode ter. Depende de vocês muito também essa questão. O pessoal também da BRZ também prometeu a parte de vaga. Eu vou estar conversando assim que começarem a construir, que também eles têm bastante procura, né, por aluno. Tanto a gente tem estagiário de segurança do trabalho, né, Jefferson, lá. E agora eu quero ver se a gente consegue colocar também essa parte de técnica de edificações para acompanhar a obra, né? Que é mais legal lá. A gente tem lá na BRZ. Enfim, as construtoras, elas estão aí. O que acontece até é um sentimento que eu tenho com edificações, assim como eu tenho com farmácia, por exemplo, e alguns outros cursos da ETEC, é que tem um mercado muito grande para se trabalhar. A construção civil, eu conheço ali, acho que não chegou a ter na Construlares, não foi, não. A gente tem ali até as lojas de material de construção, às vezes você tem interesse em trabalhar, vocês poderiam. A gente tem o quê? Que sentimento que eu tenho? Que é um mercado que ainda dá para se trabalhar muito ainda, tá? Tem muito porque assim, a gente pegou pandemia. Um dos únicos setores ali que, não vou dizer assim, talvez não tenha sido afetado, ou que sempre continuou, por mais que tenha essas proibições de funcionamento, é a construção civil. As lojas de materiais de construção ali tendo que se reformular, se remodelar no seu trabalho, mas assim, sempre trabalhando, quase, né, não sei se quase, ou se tornou-se um serviço essencial, porque eu sei que mercado de construção civil não parou, né, Alessandro? Não sei se estou falando. Não, dessa parte não. Tanto que, então, assim, até faltou material. O ano passado a gente teve falta de material. A Caixa Econômica Federal, ela estava aprovando os financiamentos da mesma forma, e como ainda está. Então, só nesse momento que, pelo que eu sei, que está fechado a parte das lojas de material de construção, mas estão fazendo as vendas pelo WhatsApp. Mas já abriu de novo. Na verdade, Abriu, assim, né? eles proibiram a venda, mas o pessoal Viram não que não tem conseguiu. jeito. Não, então, assim, fizeram um sistema de primeiro take-away, que estão chamando, pensaram em fazer um drive-thru. As lojas de material de construção fizeram um drive-thru lá, pensando em atender na porta. Aí, no fim, enfim, agora liberaram aí o pegar. Então, tão de porta meio fechada, meio aberta, enfim, e quem teve, por exemplo, a brilhante ideia de fazer uma construção, uma reforma na casa, igual ano passado, igual eu e mais, acho que o Brasil inteiro teve essa ideia, sentiu essa falta de material, né? A gente comprou piso, não tem previsão para chegar, 90 dias para entregar, sem previsão, enfim, né? Então, mas assim, é ruim a pandemia que a gente vive, obviamente, mas tem algumas questões que a gente tem que enfrentar, igual eu falei lá no começo, né? E continuar. Vocês estão aqui, vocês estão estudando, eu acho que vagas vão surgir, tá? Aqueles que não, né? Não tenho interesse, não tenho tempo, não tenho condições de fazer um estágio, eu quero só me formar e atuar profissionalmente depois, também não teria problema, tá? Eu acho que dá para fazer também. Eu estou passando só um horizonte ali, seria um caminho, às vezes não só pensando às vezes, na questão da própria necessidade em fazer o estágio, conseguir a remuneração, mas pensando na carreira de vocês. Eu acho que seria uma prática muito legal. Não? É que bateu tive que ter uma... Não, tá com tudo isso aí, só que eu tô querendo dizer, no começo ele queria fazer isso aqui. Então, aí William, luvas e grudar no 90 graus. Espera só um minutinho que eu vou arrumar aqui. Pronto, já fechou. Acho que mexeu sem querer ali por causa de acesso
No celular é complicado mesmo, que fica Abre, esses problemas. os microfones abrem mesmo. Mas eu acho que era isso, Alessandro. Não sei se me pulou alguma informação veridiana, se vocês deram falta de eu ter falado alguma coisa, podem me perguntar. Mas eu acho que a ideia basicamente era essa. Referente à duração de estágio. Legal. Duração do estágio. Duração do estágio é bacana também. A lei determina, tá, no caso de vocês que tem o estágio não obrigatório, que o estágio ele dure até 2 anos. Então, não pode passar disso, porém, o curso de vocês não tem 2 anos, então, eu digo assim, a lei determina 2 anos, mas aí, como o curso tem 1 ano e meio, o prazo final de execução do estágio é o final do curso. Antes disso, qualquer período é válido, tá? Então, a gente tem contratos. Sempre que a empresa me procura para findar, né, formalizar um estágio, eu sempre tento jogar assim o máximo de tempo possível, explicando que o contrato de estágio ele é um termo de compromisso assinado por empresa, ETEC e aluno, tá? Esse termo de compromisso tem a duração limite por lei, mas não tem duração mínima. Então, às vezes, a empresa nunca contratou, ela fala assim, vou fazer um contrato. Lembra lá no começo eu falei assim, que as empresas estão parando de contratar pessoa temporária e estão contratando estagiário. Então, a empresa pode chegar e formalizar um contrato de estágio de 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, tá? Ela vai e pede essa formalização. Eu quero um contrato de 3 meses com o aluno. Faz. Aí vai, renova mais 3 meses depois e vai renovando até o final do estágio. Tá? Então, a gente tem caso de contrato de estágio de 1 mês, nós assinamos 1 mês de estágio. Só que isso daí só dá mais trabalho para a empresa. Tá? Eu deixo bem claro isso, para a empresa chegar aqui e fazer um contrato com vocês de estágio de 1 ano e rescindir esse contrato por qualquer que seja o motivo depois de 1 mês, tá? Não tem multa para a empresa, assim como o estagiário não tem obrigação de cumprir o estágio. O estagiário assinei com a empresa 1 ano, Jefferson, achei um emprego, ou não era aquilo que eu queria, eu posso sair do estágio? Pode, tá? A lei do estágio determina que o estágio, por mais que a gente vai trabalhar aqui pensando em incentivar vocês a ingressar no mercado de trabalho, e o estágio ser essa ferramenta, estágio é ato educativo supervisionado. Estágio não é CLT, estágio não é emprego. Então, o estágio ele é a forma que vai ajudar você a ingressar no mercado e aprender a trabalhar. Você vai ganhar uma remuneração por isso, você vai ter obrigações profissionais quanto a estagiário, mas ele não é um contrato CLT que você vai ter que, para ter a rescisão, tem que fazer um acerto. Você não tem, né? Já deixa eu falar já, Alessandro. O contrato você não vai ter que, por exemplo, Jefferson, eu fiz o contrato de 1 ano com o estagiário, dentro de 2 meses surgiu qualquer problema aí, vou ter que cancelar o contrato. Cancela e não tem que pagar esse 1 ano, tá? Então, o estágio, a gente deixa bem claro isso já de começo. Então, quanto a prazos, o mínimo é o quanto a empresa desejar e o máximo é o fim do curso. Pode falar, Alessandro. Tem uma pergunta aqui no chat, que é a Ana Júlia. Boa noite, Jefferson. Se no caso, a gente que já trabalha em uma empresa e abrir vaga para o estágio na empresa pelo site, pode se candidatar normal ou por já trabalhar e ter uma carga horária na empresa não poderia? Por questões legais, pensando em carga de trabalho e carga de estudo, você pode, tá? O que acontece é que vai depender muito da empresa, tá? Se a empresa vai querer te fazer a contratação, por exemplo, como estagiário, tá? Vamos dizer um caso que eu escuto muito a Yazaki. A Yazaki tem várias edificações que surgem lá, e as pessoas trabalham na Yazaki. Conhecendo a Yazaki, conhecendo principalmente as empresas maiores, se você atuar as 8 horas profissionais lá e quiser fazer um estágio, eles não vão deixar. Por quê? Porque a lei do estágio ela te permite, tá? Eu trabalho na empresa aqui, a lei do estágio não faz essa ligação. Eu trabalho aqui na empresa 8 horas, estudo até 4 horas, e eu tenho um contrato de estágio lá de 3, 4 horas, que não bate com as duas. Beleza. Contudo, empresas maiores, se foi essa pergunta que você está pensando nessas, eles não vão fazer essa contratação, por quê?
Porque por mais que você tenha o interesse, o desejo em fazer tal prática, só de você ficar na empresa 3, 4 horas a mais, por mais que esteja fazendo um estágio, isso é um exemplo, tá? No futuro, um advogado, um processo trabalhista, vai entender que isso é vínculo empregatício, independente que tenha um contrato de estágio. Se você ficou na empresa, gera o vínculo empregatício. Então, assim, conhecendo essas empresas, eles não aceitariam fazer essa contratação para você ficar a mais. O que pode acontecer é a tentativa de, né, mudança de cargo mediante ali uma comunicação com eles, onde você está estudando um processo interno para mudança. Se foi essa a pergunta. Se for uma outra pergunta, pode falar, Alessandra, desculpa. Ela colocou aqui que ela trabalha lá. Quando você está falando a Yazaki, por isso que ela está perguntando, e porque lá tem sempre gente de edificações. Tem. É um local que eu nunca imaginava que tinha gente de edificações. Tem sim. E te contar também, aí é um arquivo confidencial, mas eu disputei uma vaga de estágio quando eu era aluno em 2009, na Yazaki. Eu fui chamado para uma vaga, né? Só que aí eu acho que eu tinha 17, 18 anos, não lembro. Mas aí eu não lembro, mas eu sei que eu disputei uma vaga como aluno da ETEC, numa vaga de estágio lá para entrar na Yazaki, mas eu acabei passando num concurso público e nem fui mais no processo, mas eu fui chamado. Então, a Yazaki tem, sim, eu até perguntei porque sempre tem essa pergunta e tem esses processos, às vezes tem na Yazaki esses processos internos. E a questão do estágio lá, o que acontece? A gente tem conversa com a Yazaki, a gente de vez em quando tem estagiário lá, tá? A gente tem até uma busca em aumentar essa. A gente tinha uma negociação muito bem encaminhada com a Yazaki antes da pandemia, na questão do aprendiz lá, passar a ser da ETEC. O aprendiz hoje lá é do Largo Donato Flores. Então, eles se interessavam muito, principalmente na área industrial da ETEC. Mas aí parou a conversa, acabou resfriando, né? Mas, assim, até os diretores da Yazaki foram na ETEC, a gente teve uma reunião. Estava bem legal a parceria com a Yazaki. Então agora deu uma esfriada, infelizmente, tá? Mas tem. Então, assim, tem uma vaga de estágio. Para falar. Aqui, ela tinha colocado a Júlia, que era por conta da engenharia. Daí o Bruno colocou que agora, na Yazaki, tem uma nova coordenadora de RH, a Bárbara Simões. Então, deixa comigo. Ela fez que ela trabalhou muito tempo na Rontan. Então, eu ia falar. Ela entrou recentemente, Simões, mas eu vou tentar. Eu conheço. Eu vou tentar mexer meus pauzinhos, então. Então, deixa comigo. Vamos nós dois, Jefferson, nessa daí. Quando falou Bárbara Simões, eu lembrei dela, que a gente conversava com ela. O que acontece? A Bárbara, a gente tinha uma conversa com ela e até também estive na Rontan, falei com ela para aprendiz na Rontan, mas aí, infelizmente, a Rontan, todo mundo sabe que, né, a situação que estava, acabou não rodando. Mas é legal porque era a Fernanda que a gente conversava lá no RH da Yazaki e acabou mudando. Falei com um diretor lá, que não me recordo o nome agora, ele até que esteve na ETEC, e ele tinha um interesse, e ele tinha até, eu não sei se é ele ainda, preciso depois até ver o nome, esse diretor-geral da Yazaki, ele não se conformava como que a Yazaki não tem envolvimento com a ETEC, sabe? E eu já fui várias vezes na Yazaki, a Yazaki, ela sempre foi um dos meus focos ali de interesse. A gente tem parceria com o BRF, a gente tem parceria com o Santista, eu acho que com a Ford, que também, infelizmente, também tá do jeito que tá, mas assim, a ETEC, ela sempre esteve presente, tá? A gente não fica divulgando na internet, a gente não faz muito esse trabalho, mas a gente gosta de fazer um trabalho bem interno, bem focado nos alunos, tá? Então, o nosso intuito é sempre ser algo para vocês. Então, quando eu consigo uma parceria com a empresa, eu não posto na página da ETEC, é sempre assim, resumido a vocês. E até, às vezes, quando tem aluno que eu coloco uma vaga minha aqui e ele manda lá no Facebook, eu sempre puxo a orelha do coordenador, falo, viu, colocaram vaga nossa na internet lá, por que a gente faz esse universo mais fechado? Para ser um negócio facilitado para vocês, para não ficar abrindo concorrência, não atrapalhar. Então, às vezes eu coloco no site, eu coloco uma vaga de um RH de uma empresa, tá? A gente não divulga esse tipo de informação.
Quem pede contato de empresa, nós não passamos, a gente é bem sigiloso e bem sério quanto a esse trabalho. Então, é legal da Bárbara, vamos tentar pegar o contato dela da Yazaki, eu tenho dela da Runtan, tentar achar ela lá e conversar novamente. E no caso, só fechando a pergunta que a Ana Júlia fez, né? Essa questão, então fica nessa ideia. Você poderia um processo interno deles de tentar a mudança, a gente sabe que existe toda uma complexidade, tá? Mas é o mais fácil. A questão do estágio, eles provavelmente não liberariam. Se fosse, né, uma empresa menor e a empresa tiver interesse, pode. Como eu disse, a lei permitiria. O X da questão, e aí as empresas maiores têm esse receio, porque depois pode gerar sim um vínculo empregatício, porque você estava no mesmo local de atuação. E, enfim, aí pode dar o medo de um processo posterior evita uma abertura de uma série de vagas. Até quando eu falei de mercado, eu citei farmácias, citei construtoras. Não é muito do meu feitio. Por exemplo, assim, eu sou um profissional de administração registrado em conselho. Eu posso ser estagiário. Eu nunca tive, mas assim, eu poderia ter. Mas por muitos aí, eu sei como que é, eu vou acabar confiando na contratação. Mas muitos engenheiros, farmacêuticos, nunca contrataram. Então sempre tem um receio. Nossa, eu vou contratar um estagiário, mas se eu pedir uma atividade para ele, será que ele não poderia me processar depois, dar vínculo empregatício? Então, assim, esse receio, ele deixa o mercado muito travado também nessa prática. Então, a gente vai quebrando esses paradigmas e mostrando que, não, se for conversado com antecedência, faz o acordo, deixa as regras já estabelecidas, o termo preenchido, você consegue ir abrindo novas oportunidades, tá? Tem mais pergunta aí, Luciana? Daí o Bruno só falou que ele tem o contato, daí eu já pedi para ele me encaminhar esse contato, daí eu já passo para você. Perfeito. E a Júlia tinha falado que o nome que você estava tentando lembrar, se ela não se engana também, o nome dele é Irã. Irã? Não sei se era Irã. Não sei, confesso que eu não era. Irã, acho que não era, não. Tá. Eu não lembro, ele parece que era meio novo, ele se apresentou como diretor, como que é o nome dele? Ele se apresentou como diretor, não sei se é global, mas era do Mercosul, juntava outras empresas da Yazaki. Parece que é com J, Jailson, não lembro agora. Vou tentar lembrar, depois eu passo para a Alessandra para não falar que eu estou mentindo, mas eu não lembro o nome, que é a Fernanda que eu falar, Fernanda Bonadinho. Tem seu Jair e seu Lázaro, que ela colocou. Eu acho que é Jair. Eu acho que é alguma. Na minha cabeça me puxa um nome com um J que ele foi lá na Yazaki. A gente conversou, na Yazaki não, ele foi na ETEC, né? A gente conversou. Eu acho que é sim. Eu acho que é Jair. Mas, enfim, e ele até que, né, tinha se colocado à disposição, a gente até ia começar, foi em final de 2019, né? Ia começar o processo de transição. Aí a Lopesco também, que tinha também a parceria de aprendiz, a gente vai virando saudosista, né? Porque a gente vai colocando as empresas e fora as outras, a gente tem Bund, enfim, né? Tem várias, em prefeituras também, a gente tem estagiários rodando, tem oportunidades para vocês, enfim, tem várias, tá? É só ficar atento, quem quiser interesse ir atrás. Às vezes uma pessoa que trabalha, eu sou um funcionário contratado da Yazaki. Eu não consigo, vamos ser sinceros, eu não consigo sair do meu emprego registrado e virar estagiário, porque o pagamento do estagiário é muito menor, dependendo da oportunidade, tá? E a Yazaki, ela paga bem para o estagiário, ela tem um programinha legal de estágios lá. Não se compara um funcionário registrado, mas também não está muito longe, tá? Não sei para área de edificações, mas quando a gente recebe vaga de administração de programa de estágio da Yazaki, é um pagamento bem legal, tá? Então, tem diversas oportunidades para vocês aí. É só ficar atento e no que a gente puder ajudar, conte sempre com a gente, tá bom? Quando você O que aconteceu? Miyazaki da vida, qual seria o valor do salário, mais ou menos? Uma bolsa, tá, de estágio. A última vaga que eu recebi, não de edificações, eu vou falar de administração da Yazaki. A bolsa, como eles divulgaram oficialmente, dá para falar. Se eu não estiver falando besteira, era 1.100 ou 1.300 a bolsa estágio, tinha mais uns benefícios. Esse pagamento eu sei, aí eu vou falar com certeza, por exemplo, o Grupo Moura em Itapetininga paga esse valor de bolsa também. Metalúrgicas, o Petrópolis também tem uma bolsa
é 1.200, 1.300 por 6 horas, até 6 horas de atuação diária, inclui benefícios, eu sei que tem lá o vale alimentação, vale transporte. Então, assim, são pagamentos melhores para estagiários. Muito bom o valor. É bom, porque aí o que acontece? Aí vindo para uma realidade um pouco menor, a gente tem ali estagiários, por exemplo, em prefeitura, que 4 horas por dia está recebendo R$ 400 de bolsa, tá? Então tem comércio também, a média cai bastante. Então a gente tinha estagiário em empresa de topografia atuando 6 horas por dia e ganhando, se eu não me engano, R$ 600 de bolsa, 700, mas sem nenhum benefício. Então as empresas grandes, elas são sim. Tive um caso de eletrotécnica que o aluno largou o emprego efetivo da Electro para entrar na CETEP, que é uma empresa de eletricidade de médio e grande porte em Itapetininga, e para ser estagiário. E a bolsa era algo de em torno de R$ 2.000, mas um monte de benefício. E o aluno até perguntei, você vai largar, né, o emprego? Não, eu saio, porque eu não conhecia essa CETEP, eu conheci quando surgiu essa vaga. Ele pediu demissão da Electro para virar estagiário da CETEP, e estagiou lá por 2 anos. Ele falou assim, mesmo que eu não efetive a oportunidade que eu vou ter no meu currículo de ter essa empresa, para mim é será muito importante. Então, assim, tem muitos casos. CPFL paga muito bem, as empresas de grande porte, elas pagam uma bolsa bem legal para estágio, né? Edificações na IASAC deve ficar nessa linha também, daí para cima, não foge muito disso não, porque a administração é um dos que mais tem vagas, né, em mercado, e é um dos que tem a remuneração mais baixa, né? Conforme maior a especialização técnica, o pagamento ele vai aumentando, né? Aqui o Velson tinha perguntado, né, se chegava a um salário mínimo, mas você respondeu. E tem mais outra aqui, a Rafaela, que aproveitando o gancho, a CCR, que é a empresa onde ela trabalha, estava com uma vaga de aprendiz de alguns setores de administração. Legal. Então, a CCR, Daí depois... vamos lá, CCR, se for a Vanessa que está lá ainda no RH, vamos ver se ela confirma esse nome. Se eu não me engano, é Vanessa. Ela mesma. Ela mesma, né? O pessoal da CCR, o que acontece? CCR e Zanqueta, são 2 exemplos que eu vou citar, que são empresas que nós temos uma proximidade com eles. Contudo, por questões da administração da própria empresa, o programa eles têm vaga de aprendiz. O programa aprendiz deles, eles não bate com o nosso, que é o aprendiz paulista. O programa de aprendiz deles, o da CCR, é via CIE. Então, jovens aí que têm interesse também pelo CIE, ele tem vagas de aprendizes, e a Zanqueta também. A Zanqueta, o que acontece? O CIE, ele tem um programa de aprendiz que o aprendiz faz 6 horas por dia e não trabalha um dia da semana, né? Uma sexta-feira. Então, ele é um aprendiz com uma carga horária diária um pouco maior que a nossa. O nosso é 4 horas por dia de atuação, só que é 5 dias na semana. E o do CIE é 6 horas de atuação e 4 na semana. Aí o que acontece? O nosso aprendiz, ele é o aprendiz mais caro para a empresa, tá? O nosso aprendiz, por que ele é mais caro? Porque a empresa paga para o aprendiz atuar 4 horas na empresa e as 4 horas que ele está na ETEC. Então, o nosso programa de aprendiz, a empresa, quando ela contrata um aprendiz nosso, ela paga para ele 8 horas por dia. O CIE cobra só 6. O CIE não é um órgão com fins lucrativos, é um órgão público também, mas o que acontece? Então, ele tem esse programa aprendiz dele diferente, que gera um custo menor para a empresa. Então, a empresa, eu tenho que convencer ela que o nosso aprendiz é legal, porque ele vai ser mais capacitado. O CIE não tem curso de edificações. Se eu precisar de um aprendiz, o CIE vai fornecer quem? Administração. Matemática, só esse. E, por exemplo, a Zanqueta contrata aprendiz. Só que a Zanqueta também ela montou o sistema dela em 6 horas por dia, diferente do nosso. E nós não podemos flexibilizar o nosso aprendiz, porque o nosso aprendiz ele vem de uma legislação estadual e etc. e tal. Então, o que acontece? Quando a Zanqueta precisa, e a CCR no começo ela também vinha atrás, agora a gente perdeu um pouco essa proximidade, mas por questões de ETEC a porta está aberta. Jéssica, eu preciso de um aprendiz para... A Zanqueta faz muito. Para mecânica. O CIE não tem mecânico. Tá? Então, eles mandam para a gente tria os currículos para a empresa e, às vezes, a contratação é feita
via CIE. E aí, quando eu falei que o CIE, já vou deixar o Bruno falar já, quando eu falei que o CIE é aprendiz nosso em estágio, quando contrata um estagiário via CIE, o CIE faz um termo e manda para a gente assina. Acho que dá para entender, não dá, Alessandra? Agora, quando contrata via aprendiz, o CIE não é mais nosso parceiro. O CIE ele tem o programa dele, e se eu pergunto de aprendiz para o CIE, ele não quer nem falar comigo, porque eles têm as cotas dele, as empresas dele. A gente tem ali 4 escolas, empresas não, que disputam vaga de aprendiz no mercado de trabalho diretamente. Uma mordendo o pé da outra lá para ver quem pega mais vaga. ETEC, Instituto Federal, Senai e CIE. Então, nós 4, se me perguntar de aprendiz uma dessas outras 3 instituições, eu não vou falar. Se o CIE falar, Gerson, onde você tem aprendiz? Não vou te falar. Assim como o CIE não me fala, o Senai não me fala, então assim, é uma briga de mercado, porque todo mundo quer colocar o seu aluno para fazer aprendiz. Então, a CCR tem essa questão de que se interessou pela ETEC, mas por questões de custo, indicando que vocês são alunos mais caros para o mercado, mais caros que Senai, mais caros que CIE. Então, a gente cobra de vocês ali que sejam alunos bons. Quando eu vou na empresa, eu falo, ó, nosso aluno é mais caro, porque ele tem uma capacitação técnica muito melhor, muito maior, etc. e tal. Então, assim, nesse sentido, e é nisso que eu acredito, né? Então, a compensação do porquê esse custo mais alto, tá? Então, e tem isso. Então, a gente ajuda. Já se eu conseguir um aprendiz lá na CCR, por exemplo, e vai ser via CIE. Por mim, não tem problema nenhum, tá? Desde que você consiga ingressar no mercado de trabalho e não nos abandone, né? Uhum. Aqui ela tinha colocado que a CIE lá da SP Vias são 4 horas, e a Taiwane, a Tatá, sobre aprendiz, eu cadastro o currículo normalmente, e quando abrir uma vaga, eu me candidato para ela, é isso? Né, Jefferson? Sim, aí sobre essa regra do CIE, na CCR são 4, nas anquetas são 6. Então, assim, eles têm essa flexibilidade, porque o CIE não é uma escola, o CIE ele é uma agência de integração. Então, assim, eles têm essa flexibilização. O Senai também tem uma certa flexibilização no aprendiz, que eles acabam, por vezes, ganhando algumas vantagens na competição comigo, que infelizmente eu não tenho flexibilização. A Zanqueta até jogou na minha cara no dia lá, na reunião, falou, Jeff, se você mudar o seu aprendiz e liberar, tava eu e mais um coordenador, Joraci junto comigo nessa reunião, para não deixar eu mentir sozinho. Se você mudar o programa aprendiz de vocês para 6 horas por dia, eu mudo toda a minha cota, acho que era 50 aprendizes que eles tinham, eu mudo toda a minha cota para a ETEC. E aí eu quase chorei, porque eu falei, eu não posso mudar, eu não tenho esse poder, né? E aí eu até mandei um e-mail para o Centro Paula Souza, dizendo essa questão, mas, infelizmente, aí foge um pouquinho do nós, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente consegue atingir, tá? Certo. Mas... Eu acho que tem a pergunta do Bruno, e daí depois a Júlia só comentou aqui que o Senai, os aprendizes, pelo Senai, em algumas empresas, os aprendizes vão somente fazer aula e não vão à empresa. Eu já fiz lá, né? Mas era 8 horas, 4 no Senai e 4 na empresa. Então, legal, depende muito dessa parte. Mas tem a pergunta do Bruno. Por favor, antes do Bruno perguntar, para pincelar essa questão aí, então, por exemplo, mais uma questão que o Senai... Eu sou contra, praticamente, essa prática de aprendiz, de o aprendiz não ir na empresa, tá? E eu sei, Casa Publicadora aqui em Tatuí, ela contrata aprendizes, infelizmente não podem ser nossos, porque a Santista também está assim nesse momento, por questões de custo. A lei permite que um aprendiz seja contratado via Senai 4 horas por dia, sem um aprendiz ir para a empresa. Então, um aprendiz, teoricamente, ele aprende aquilo em sala de aula, né? Eu particularmente, não gosto dessa prática, porque você não tem um aprendizado, você está fazendo para inglês ver, né? Você está querendo só cumprir o que a lei determina, mas assim, você está financiando o estudo de alguém, que isso aí até que seria legal, a pessoa está recebendo para estudar, mas não está sendo aprendido. Mas assim, isso aí enfim, conversa para... para outra parte. Né? Aí não vira só choradeira aqui, mas eu acho que a gente tem um aprendiz bem legal,
para se trabalhar. Quando a gente pega empresa séria, a gente tem parcerias bem bacanas, MCM, que agora é Nitroquímica em Cesário Lange, a BRF em si, enfim, a Caetano, inclusive, também tinha bastante aprendiz nosso, onde caberia ali aluno de edificações até. Por questão da pandemia também, a Caetano está um pouquinho parada na renovação, mas tudo cabe se conversar. Vamos lá, pergunta do Bruno, que faz tempo que perguntou aí. Boa noite, Jefferson. Boa noite, professora Alessandra, Veridiana e todos os alunos presentes, colegas de classe, né? Uma pergunta, Jefferson. Construtoras que vêm temporariamente desenvolver seu trabalho em Tatuí, por exemplo, a Pacaembu, que tem um projeto aí, a terceira etapa deles, eles se enquadram no processo que a ITEC solicita, e também um adendo, né? Principalmente em Tatuí, as pessoas cobram muito mão de obra qualificada, né? Você mesmo comentou da Zanqueta, que na verdade é por metros, no caso da ponte, que não é Tatuí, mas enfim, é Boituva, deixa para eles lá. E eu acho que deveria voltar os olhares para as escolas. Se eles querem mão de obra, então, né, dê uma oportunidade para alunos de edificações e outros determinados assuntos, né? Eu sei porque quando a gente trabalhava no comércio e atendia essas indústrias aí, eles falavam, olha, Tatuí não tem mão de obra. Eu me recordo muito bem que eu respondi dessa forma. Olha, quando tem, vocês não dão oportunidade, vocês têm uma política que complica, então fica difícil, né? Sim, Obrigado. Não, tá ótimo, ótima colocação, Bruno. Quanto a construtoras temporárias, sim, elas se encaixariam, sim, nesse processo. Eu me recordo que quando eu falei com 2 responsáveis da Pacaembu, que foram lá na ETEC, isso também antes da pandemia, eles foram lá perguntar sobre o processo, eu expliquei como seria na ocasião. Eles queriam, eu acho, que segurança do trabalho, e a gente estava no final do curso, e aí acabamos não conseguindo, mas assim, poderia sim, eles podem tranquilamente, normalmente fazer qualquer uma dessa temporária. A lei de estágio diz o seguinte: quem pode contratar estagiário? Alguém que tenha CNPJ, ponto, tá? Aí não importa se tem 1 funcionário, se tem 1.000 funcionários, tanto é que a BRZ, a contratação do pessoal, é assinado lá em Minas Gerais, então isso aí não tem, pode tranquilamente, cabe talvez aí a pessoa achar a oportunidade. E quanto ao que você falou das empresas, esse é o ponto, tá? A gente tem, sim, que a gente, e o programa de estágios, uma das ideias dele aí é uma ideia institucional, que a gente busca, por exemplo, eu falei que a gente é parceiro de agente de integração, e muitas ETECs aí ficam na mão dessas agências. Então, esse trabalho de ETEC do coordenador, de UATA, ir até a empresa, se postar como um parceiro, etc. e tal, isso daí é um serviço quase que vou dizer assim, voluntário, porque a gente recebe para isso, mas assim, a gente faz a mais do que as nossas obrigações, pensando um pouco nessa ideia que você passou. Por que eu como ETEC, se eu tenho uma agência, por exemplo, via CIE, a agência faz tudo para mim. Ela traz o contrato pronto na mão. Se você falar comigo, olha, se eu tenho uma vaga na BRZ, eu falo para a BRZ, fala com o CIE. O CIE traz pronto na minha mão e monta os relatórios para mim, não preciso fazer nada. Esse é um ponto. Só que aí quem que vai ter o contato com a empresa? O CIE não vai ser eu. Então, eu como ETEC, o que a gente começou a pensar? E o programa de estágio fundamentou nisso. Calma aí, não vamos ficar na mão da agência, vamos falar direto com a empresa. Porque aí, o que acontece? A gente consegue mostrar aos nossos alunos, fazer essa parceria e conseguir aproximação da empresa. Então, lá na ETEC, vocês verem, a ETEC lá, ela está revitalizada. Quando a gente voltar no presencial lá, ela foi pintada. Muitas das latas de tinta que foram nesse processo foi a Bela Tintas, ou Bela Cor, empresa de Boituva, que virou parceira da ETEC nesse fornecimento de estagiário, nessa parceria que rodou. A gente tinha um laboratório sendo montado de metrologia lá, de metrologia não, de instrumentação, que é uma parceria com a Vica, que estava acontecendo também. Por quê? De empresas que vão, né, encontram, lá a gente tem um laboratório de manutenção automotiva, tem carros doados pela Ford, tinha um equipamento novo também que a Ford doou. Eu acho que, assim, pensando nisso que você está falando, Bruno. Então, assim, a empresa que conseguiu entender que, calma aí, falta mão de obra qualificada, então quem qualifica? A ETEC. Então, vamos nos aproximar da ETEC. Eu acho que esse é um processo básico
de você, como empresa, parar de reclamar que não tem mão de obra qualificada, porque você está fazendo a sua parte, você está ajudando e você está buscando no local correto, tá? Então, eu acho que era esse o processo, tá? Infelizmente, faz muita falta o presencial, a troca de informações via WhatsApp, via e-mail, videochamada, não tem, nesse caso que eu estou passando, o mesmo efeito, tá? A gente fica na mão aí enfim, de N outras coisas, mas eu acho que é essa a ideia, tá? De aproximar, de conseguir vaga, de mostrar para o mercado de trabalho. Então, eu mostro para eles o valor que vocês têm e eu busco trazer também, junto com eles, essa questão de possíveis melhorias, de parceria a gente tem, edificações também às vezes faz estudo de solo, leva uma empresa lá para fazer que eu lembro, que coloca lá o pessoal para trabalhar, né? Enfim, a gente sempre tenta fazer essa proximidade, seja para palestra, seja para qualquer atividade, uma atividade prática, enfim, né? Acho que é esse o caminho mesmo. Jefferson, mais outra pergunta. Uma empresa é obrigada a ter jovem aprendiz a partir de quantos funcionários? Ou não tem essa obrigatoriedade? Tá. Eu sei que a empresa, ela é obrigada a ter no seu quadro de funcionários de 5 a 15% de aprendizes. Eu não sei qual é o mínimo legal exigido, eu sei que influencia muito pela atividade desenvolvida dela. Tá? Então, por exemplo, a Rede Caetano foi uma empresa que o Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, determinou que haveriam de ter aprendizes pelo número de funcionários e também pela questão da própria cerâmica do ramo de atuação deles, tá? Eu não sou o mais especialista em, assim, o que determina que se tenha o aprendiz, tá? Vou ser bem sincero para você, nunca consegui parar para ver assim, ó, tal ramo tem que ter. Eu sei que empresas de médio porte, ali que tem acima dos seus 50 funcionários, eu sei que ela já tem que ter, tá? Mercado tem que ter aprendiz, então eu sei que São Roque tem que ter, Miltinho tem que ter, enfim, empresa, eu não gosto de falar sem exatidão, eu não sei assim, se tem um número X, ó, a partir desse, eu sei que empresa, eu tenho certeza, empresas acima de 50 funcionários, ela tem que ter, e aí ela escolhe o quadro entre 5% e 15%. Estou ficando meio reclamando se eu falar assim, a culpa da pandemia, mas a gente tinha um mercado, né? O mercado ali que ele é no Jardim Vanderlei, e ele tem um Cesário Lange também, Mercado Real, por exemplo, ele tem menos que 50 funcionários, eu não sei quantos que eles tinham, mas eles foram, e o Ministério do Trabalho estava firme nessa atuação em obrigar a contratação de aprendizes, e eles foram, né, notificados na época que precisariam ter aprendizes, eles nem sabiam que precisariam, sabe? O Ministério do Trabalho foi lá e passou essa informação e eles nos buscaram, a gente tinha parceria com eles no fornecimento de aprendiz. Ela ligou assim, até olha, você é o primeiro que eu tô ligando, eu nem sei se a ETEC tem. E a ETEC tinha, enfim, acabou rodando. Mas aprendiz tem isso, tá? Então, eu não sei o número mínimo, eu vou tentar descobrir e vou passar para a Alessandra para não ficar uma informação em aberto, a partir de quantos tem que ter, tá? Mas eu sei que todas essas aí que são de renome, elas têm que ter sim aprendiz, tá bom? Ó, aqui o Velson já atualizou você, ó, o Real comprou mais 2 mercados aqui em Cesário, tem uns 5 na rede. E o Bruno tinha colocado aqui, que concordava com você, e acho que as empresas deveriam fazer um processo seletivo dentro das instituições de ensino, né? Então, Fazendo aquela parte. E então, falar para você, desculpa cortar você, mas a gente conseguiu, eu acho super legal isso. A gente conseguiu fazer, a gente fez com a Honda dentro da ETEC, eu levei a empresa lá para fazer, eu levei a Shigeno lá para fazer um processo seletivo de administração. Eu concordo com você, Bruno. Eu acho que sim, foram atividades muito legais. Eu acho que e vão voltar a acontecer assim que a gente conseguir retomar esse presencial. A BRF, ela tinha uma cota de aprendiz, agora eu estou verificando com eles quantos que foram contratados, eu recebi uma informação via rede social. Rede social é a terra de ninguém, né? Então, recebi informação lá que contrataram não sei quantos aprendizes lá,
mas a gente tem um processo seletivo que a BRF sempre dá prioridade para a ETEC, por mais que não seja... eu digo que é terra de ninguém porque eu escutei na rede social que foi contratado por uma outra instituição lá, sabe, Alessandra? Mas a gente sempre ajuda a BRF, ela tinha 17 aprendizes como cota ano passado e os 17 eram nossos, e nós sempre ajudamos, desde o começo do ano, ajudando a BRF em conseguir currículos, porque ela monta o processo seletivo dando preferência à ETEC. Então, assim, eu acho que é nessa ideia. E quando eu conversei com o diretor da IASAC, ele também tinha esse mesmo pensamento que a gente está falando aqui. Ele quer encontrar mão de obra dentro da escola. Tá? Eu acho que isso é fundamental, a gente brigar, por isso que essa nossa briga pela importância da educação, tá? Então, essa briga tem que ser comprada por alunos também, tá? Bater no pé, reforçar, fortalecer a marca ETEC, fortalecer o nome da instituição, porque é bom para vocês. Eu acho assim, aqui a gente tem, o Jefferson fala bem de ETEC, a Alessandra, a Veridiana, são 3. Eu estou vendo aqui, tem não sei quantos tem na sala, tem 15. A gente vai aumentando, maximizando... mais de 18 aqui. Então, se a gente maximizar as pessoas que falam bem da ETEC, eu acho que assim, aí é você entender que é um reflexo positivo. Porque, todo mundo está falando bem da ETEC, lutando para que a ETEC seja melhor, lutando para ter uma aula legal, lutando para ter melhores condições, automaticamente todo o processo vai melhorar. E o processo melhorar, fala, nossa, o aluno da ETEC, quando chega no mercado de trabalho, isso que o programa de estágio quer, quando a gente faz aquelas avaliações. A gente quer que o aluno tenha um bom resultado lá, e essa positividade é um ciclo contínuo, tá? Então, vai só aumentando. O Josué levantou a mão. Acho que é Josué que levantou a mão. Pode falar, Josué, com vontade. Então, eu concordo bastante com a professora, com o Jefferson, pois a ETEC, com os cursos que ela fornece pra gente, ela abre, horizontes para nós, sabe? Eu tive um amigo que ele concluiu o curso que eu fazia na ETEC, de eletrotécnica. Hoje ele trabalha como técnico lá na BRF e ele tem um salário de mais de R$3.000 por mês, como técnico. Com certeza. Não, então, o reflexo é muito positivo, tá? A educação, ela traz uma série de benefícios realmente, seja pessoal, seja profissional, é um crescimento, tá? Muito grande, eu acho que é fundamental, isso que vocês estão fazendo vai sim ter um reflexo positivo para vocês. A educação, a formação técnica, você falou de BRF, se a gente falar de empresas grandes aqui hoje, o curso técnico, ele deixou de ser até um diferencial, tá? O Grupo Petrópolis, por exemplo, só contrata se você for técnico. Então, assim, a gente tem sim que se capacitar, a gente consegue umas vagas bem legais aí, a formação técnica, ela te dá um up em currículo, em oportunidade de mercado, não é fácil estudar, então, a gente sabe, ainda mais durante uma pandemia, ainda mais fazer um ensino remoto, que exige uma autodisciplina muito grande de vocês, mas eu acho que até essa autodisciplina, a gente tem que sempre tirar tudo que é positivo, tá? A gente tem que trazer e fazer lições nessas adversidades que a gente está lutando, tá? Então, vocês estão tendo que fazer remoto, então essa autodisciplina, essa questão comportamental que vai influenciar vocês, ela também é fundamental e vai ajudar muito no crescimento de vocês também, tá? Quem quiser fazer, vai conseguir aproveitar essa oportunidade e vai ser fundamental aí no futuro de cada um. Né, Alessandra? O que mais? William, você quer falar alguma coisa? A Rafaela está com a tela preta. Que eu não sei. Espera só um minutinho que eu já vou arrumar aqui, Jefferson. Daí só teve mais uns comentários a respeito da vaga, né, da BRF. William, você está com o microfone ligado. Eu estou esperando para a senhora falar. Tá bom. Aqui a Ariane tinha comentado que tinha sido contratado mais 35 novos aprendizes, o Josué complementou que fez esse negócio do treinamento e beleza. Essa postagem dos 35 aprendizes da BRF que eu quero... Estou investigando lá, porque assim, postaram, eu não duvido da postagem de quem postou, só que não postaram que foi contratado, não sei se ela viu isso mesmo que eu vi, não postaram que teve aluno da ETEC lá, citaram outra instituição.
E aí eu Tá. mandei uma mensagem para a BRF perguntando o que aconteceu, porque a gente participou do processo inteiro, desde janeiro. Vários alunos nossos participaram, inclusive alunos nossos que falaram, Jefferson, fui aprovado. E aí a pessoa postou que contratou 35 aprendizes, citou o envolvimento de parte, o envolvimento de outra instituição de ensino, e não falou da ETEC. Então, assim, eu fiquei meio... Mandei mensagem para a BRF perguntando, falei, ó, eu recebi informação via rede social, eu não compartilho fake news jamais, nem WhatsApp, nem Facebook, toda informação que eu recebo eu procuro checar, até vaga de emprego, os coordenadores sabem como que eu sou. Isso até antes dessa história de fake news tomar conta aí do mundo, mas chega uma informação, chega uma vaga para mim, mandaram para mim, ó, tirei essa foto aqui lá no mercado, no local, tá aqui. Eu não mando para ninguém enquanto eu não mandar para o RH da empresa e falar, viu, essa vaga aqui tá aberta, é real. Tá... Ah, Jefferson, essa vaga é real. Aí eu mando, eu não compartilho vaga sem checar a fonte, isso aí eu já fazia antes. Então eu sempre fui checar essa fonte da BRF, que eu queria saber se foi 35 aprendizes sem ninguém da ETEC, aí a gente vai ter que marcar uma reunião com o Master, com o Face Shielder aqui e ir lá conversar o que aconteceu, porque a ETEC sempre foi parceiro da BRF há muitos anos já no aprendiz. E o William ia perguntar? Sim. Eu não sei com qual tanta área que você tem aí de pessoas de cursos, assim, mas o meu sócio, ele trabalha ele tem empresa, a gente está com construção, só que ele também trabalha com outra parte, ar-condicionado, detetização, e eu sei que ele estava precisando de funcionário para trabalhar com ar-condicionado. Legal. Até ele tirou a informação lá na FATEC, se não tinha estagiário, alguém assim para poder entrar. Agora, você falando aqui, eu lembrei disso aí. Legal. Essa empresa de refrigeração dele, ela não é nova, não, né? Ou é nova? A empresa dele? Já tem, eu acho que já tem não é tão velho, não, tem pouco tempo. Não, eu perguntando porque eu conversei com um rapaz ali que tem uma empresa de refrigeração. As empresas de refrigeração procuram a gente, nós temos sim mão de obra. Esse rapaz ele me procurou, dizendo que está com uma demanda grande de serviço, precisando de estagiários. E eu fiz um processo seletivo para ele de currículos ali de eletrotécnica, que o pessoal tem esse conhecimento, e mandei. Enfim, mas tem meu contato, pode passar, a gente ajuda sim. Eu sou formado na FATEC, não estou querendo, né, tomar, até ajuda a FATEC também no que a FATEC precisar, só que a FATEC ela tem um estágio um pouquinho diferente do nosso, então às vezes as empresas procuram a FATEC, só que a FATEC o estágio é obrigatório. A FATEC não tem esse trabalho, apesar de ter, os professores têm o interesse que o aluno entre no mercado, assim como eu tenho também. Só que lá o pessoal da FATEC, às vezes a empresa procura, e o estágio deles é um pouco diferente, porque é mais burocrático. Como é obrigatório, o aluno tem que fazer para se formar. Então, ele não tem esse cuidado de ajudar o aluno. Então, às vezes a empresa fica um pouco perdida nesse contato com eles, nessa questão burocrática, e da ETEC é muito mais simples. Então, a empresa procura lá e fala, é difícil estágio, eu não vou querer. Então, quando eu vou falar com estágio, a pessoa fala, eu procurei a FATEC, mas não quero, é complicado e tal. E aí eu tento quebrar novamente essa ideia dessa dificuldade, que da ETEC é muito mais simples. Como você falou de refrigeração e dedetização, eu conversei com alguém ali, acho que foi mês passado, mandei alguns currículos e estava rodando. Mas eu acho que não ia nem ser estágio, ia ser contratação efetiva. Mas fica aberto o meu contato para você passar para ele, pode pedir para a Alessandra passa, quando é para a empresa assim, eu passo meu WhatsApp mesmo, meu e-mail, e a gente conversa sim. Tá ok. Beleza? Obrigado. E aí, eu acho que por aqui, acho que as perguntas sanaram por enquanto, né? E daí depois a gente conversa novamente, só que daí para você vir como... Daí a gente depois combina, Jefferson, nós dois, da gente ir atrás dessas empresas, né? Sim, vamos falar, vamos conversar com elas, agradeço aí o convite seu, agradeço aí a Veridiana por ceder um pouquinho da aula também, o pessoal que me escutou aí, me coloca à disposição. Opa!
É um prazer muito grande. Edificações é um curso que eu tenho um carinho muito grande, o pessoal sabe. Então, sempre que eu puder ajudar também, assim como eu ajudo a todos, também não vou dar preferência, né, aos cursos, mas conhece Mas você aí. tem uma você gosta mais de edificações, sabe? Eu gosto de todos os cursos, mas edificações a gente tem um carinho por já ter vivenciado todo esse processo aí. Obrigada. Obrigado Muito obrigada, Jefferson. Então, falou, tchau para vocês. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.